Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui pelo canal Escola da Esperança e também pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Você que está nos acompanhando nesse momento pelo canal Escola da Esperança, muito obrigado por sua companhia. Muito obrigado também porque você tem compartilhado esperança através da lição da Escola Sabatina, quando você compartilha o nosso conteúdo com outras pessoas. Você que está nos escutando pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança, muito obrigado por sua sintonia, muito obrigado por sua audiência. Acompanhe o programa Escola da Esperança todos os dias aqui na programação da Rádio Viver, às 7 horas da manhã e também às 19 horas. E é claro, fica o convite para que você possa nos acompanhar no programa Escola da Esperança Especial toda sexta-feira, às 20 horas, onde a gente vai estar abordando tudo aquilo que nós estudamos ao longo da semana da lição da Escola Sabatina. E nessa semana nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título geral A Travessia do Mar Vermelho. E agora no sábado à tarde, dia 2 de agosto de 2025, e vamos ao longo dessa semana e até o próximo dia 8, sexta-feira, estudar esta temática da lição da Escola Sabatina. Vamos agora falar um pouquinho sobre o título, A Travessia do Mar Vermelho. Como entender esse título? Esse título, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando nesse momento, ele destaca o milagre, central do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele é um livro que ele fala de várias temáticas, porém, quando fala do Mar Vermelho, a gente percebe ali que, sem dúvida alguma, tem ali uns elementos, alguns elementos que tem um destaque bem interessante. Agora, quando a gente analisa numa perspectiva sobre a passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho, a gente percebe que ali foi um evento não só literal, ou seja, um evento que aconteceu, um evento real, mas também temos que destacar que ele é um evento que destaca o livramento tanto físico da escravidão egípcia, como também simbolicamente, ou seja, representando a salvação espiritual do pecado por meio de Cristo Jesus. Agora, quando a gente analisa uma perspectiva bíblica, é interessante a gente abordar que esse evento da travessia do Mar Vermelho, ele é o tipo ou sombra, da salvação em Cristo Jesus. E por quê? Porque o Mar Vermelho, ele é o divisor entre a escravidão, mas também a liberdade. E assim como o batismo, ele é o divisor entre o velho homem e a nova vida, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, Deus não apenas ele liberta, querido professor, querida professora, mas ele também caminha com o seu povo até a Canaã celestial. É interessante que na parte introdutória de hoje, de sábado à tarde, a gente percebe que o guia de estudos apresenta que o Êxodo, ou o livro do Êxodo, é a maior experiência do Antigo Testamento, onde Deus ele liberta os hebreus, mas também ele conduz eles até a terra prometida, e isso representa a salvação espiritual em Cristo. Um detalhe importante que a parte introdutória aborda é a condição humana desesperadora. E por quê? Os hebreus, eles não podiam se salvar sozinhos, é importante ressaltar isso. Porém,
a gente pode destacar que a salvação ela iria exigir intervenção divina, e isso simboliza a nossa salvação, porque a nossa salvação a gente necessitou daquilo que aconteceu de forma literal e verdadeira na cruz do Calvário, através da morte de Jesus Cristo. A lição também aborda que essa história, que vai do capítulo 12 ao capítulo 15 de Êxodo, envolve ali não só milagres, mas também sinais, mas também envolve canções de vitórias. E isso é o ponto alto da história de Israel. A lição ainda aborda, nessa parte introdutória, que o êxodo aponta para a cruz, ou seja, o êxodo é um tipo da cruz de Cristo. A cruz é maior que o livramento físico, podemos dizer assim, do Egito, né? E por quê? Porque Cristo é o verdadeiro libertador. Eu quero partir uma pergunta interessante para que a gente possa refletir já no início dessa semana, né, da lição de número 6. O que representa, né, a travessia do Mar Vermelho para os hebreus? O que representou? Representou, sem dúvida alguma, o livramento de Deus, mas também ao mesmo tempo a saída da escravidão para a liberdade. A gente percebe que tudo isso simboliza espiritualmente tudo aquilo que aconteceu lá no Mar Vermelho. Ao mesmo tempo, a gente pode fazer uma analogia espiritual, que a nossa salvação do pecado, através do poder de Deus, é única e exclusivamente também através de um reconhecimento desse Deus como Senhor e também como Salvador através do ato do batismo. E é interessante a gente refletir que Deus, ou melhor, que nós precisamos confiar totalmente nesse Deus. Uma vez confiando nesse Deus, com certeza estaremos confiando naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Quero finalizar com algumas lições importantes. A primeira é que Deus é quem luta por nós nas situações impossíveis. Naquele contexto, o mar se abrir da forma como se abriu foi algo sobrenatural. Porém, Deus lutou pelos hebreus e Deus também luta hoje em circunstâncias diferentes, em outras, podemos dizer assim, outras formas de milagres, né? Não que o Mar Vermelho não poderia abrir, mas no nosso dia a dia, né? Mas muitas vezes o Mar Vermelho se abre para nós em outras circunstâncias sobrenaturais, que somente Deus é quem pode realizar esse milagre. E qual é a lição que a gente tira aqui? Em meio às lutas, às crises, devemos então confiar, mas também permanecer firme diante das promessas de Deus. Um outro detalhe importante, uma outra lição, é que não há salvação sem ter intervenção divina. Percebemos através do ato do Mar Vermelho que nós não devemos confiar nas nossas obras, mas confiar na cruz. E confiando na cruz, estaremos confiando naquilo que Cristo fez para nos salvar. Uma terceira lição é que a fidelidade de Deus no passado garante a esperança no futuro, ou seja, lembrar dos livramentos anteriores, né? Que a Bíblia destaca, livramentos que aconteceram também ao longo das experiências que a gente tem a oportunidade de escutar e testemunhar, sem dúvida alguma, nos faz então alimentar a nossa esperança, a nossa fé nesse Deus maravilhoso. E isso é sem dúvida alguma manter uma fidelidade nesse Deus. Uma quarta lição é que cada livramento é um testemunho para fortalecer outros, ou seja, a fé, ela também é um testemunho para outras pessoas também. A quinta lição
é que a travessia ele é um símbolo do batismo. E por quê? Porque a decisão de seguir a Cristo precisa ser marcada por uma separação do passado e entrega total da nossa decisão publicamente. Isso é extremamente importante. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 25, ela diz que o Senhor operou a libertação do seu povo de maneira tal que foi impossível aos egípcios atribuir a glória aos seus deuses. Então é fundamental entendermos todo esse contexto que aconteceu na travessia do Mar Vermelho. E com esse resumo, a gente começa a dar o pontapé inicial nessa semana de estudos. Iniciamos hoje, sábado, dia 2 de agosto de 2025, essa parte introdutória. E fica o convite para que você possa nos acompanhar amanhã, no domingo, no terceiro dia desse mês e no primeiro dia da semana, onde a gente vai estar abordando um outro tema, uma outra temática importante, um outro título, e vamos seguir firme na lição da Escola Sabatina, que sem dúvida alguma nos ajuda a crescer espiritualmente. Que Deus te abençoe nesse sábado, nesse dia abençoado e santificado pelo Senhor, e que possamos, através da lição da Escola Sabatina, fortalecer a nossa vida espiritual.